sou a Gi Carvalho, bora falar do dia de hoje. Hoje o mini índice foi uma mãe. Hoje realmente só ficou negativo quem clica demais ou que ainda não está acostumado com o meu operacional, porque hoje foi muito tranquilo. Muitas pessoas tiveram insegurança em entrar nesse primeiro movimento, que estava muito perto do pivô. Eu confesso que eu entrei com a mão menor também por conta disso, da média macro e do pivô, mas eu não fiquei de fora porque eu achei uma bela de uma entrada. Eu tinha um movimento interessante porque o mercado abriu, fez um movimento de alta, chegou nessa região aqui pouco depois do bola, não conseguiu romper, tentou subir, não passou de novo fazendo topinho duplo. Eu achei uma boa oportunidade, MACD dando condições, então eu optei por ir e fiz essa venda aqui, peguei todo o movimento de queda. Aí aqui o que a maioria das pessoas tem problema é quando o mercado está lateral, elas se matam. E quando o mercado está direcional e elas perdem a entrada, elas também se matam, porque elas não sabem o que fazer. Aí agora tá caindo, não quero entrar no meio do caminho. Aí elas ficam naquela de, e agora? Reverteu, vou? A gente sempre fala que depois do movimento forte, a primeira reversão quase sempre falha. E aí é que despertam gatilhos ruins e a pessoa acaba fazendo escolhas não tão boas. Hoje, o mercado estava claramente em tendência de queda. Se é para a gente pensar em fazer alguma coisa, é mais interessante pensar em fazer as vendas, enquanto o mercado está te mostrando essa direção. Então tivemos esse primeiro movimento forte, aí ele teve ali um movimento de alta, com um certo risco, apesar de ser feito esse movimento direto aqui, mas era um movimento de um certo risco. Mas para quem entrou, pagou, ok? Eu não entraria nessa compra, né? Para mim não faz sentido. Mas depois ele deu uma nova oportunidade. O primeiro cruzamento de queda era interessante fazer? Não. Por que eu não acho interessante? Eu tive um movimento de queda, eu tive um movimento de alta. Ele começa a fazer essa correção. Quando ele faz essa correção, eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior, que está lá em cima. Ok. Só que ele está muito distante desse fundo aqui para dar um rompimento e me confirmar essa tendência. Então é muito arriscado nessas condições. E é onde as pessoas mais têm dificuldade. Gi, fez um topo mais baixo, eu já entendo que a estrutura é de alta, é de queda. Mas não, qual que é o problema aqui? Nós tivemos um movimento de alta forte, então o correto seria eu ter um movimento de queda que rompesse esse fundo aqui para ficar mais tranquilo. Então, quando dá esse primeiro cruzamento aqui, não é seguro fazer essa entrada, ok? Então tá, Gi, e aí, o que eu faço? Vamos esperar o mercado movimentar. Aí ele faz esse movimento de alta. Gi, então eu posso comprar? Porque agora eu tenho um topo e eu tenho um fundo mais alto que o fundo anterior, só que você não tem um topo mais alto que esse. Então, aqui nós temos aquela condição em que é onde a maioria das pessoas se matam. Ela não entende quando reverteu e quando não reverteu. Vamos de novo desenhar aqui. Para ficar claro para vocês. Para comprar, eu precisaria ter esse movimento. Para partir daqui eu pensar em compras. Para comprar. E para vender, quando ele fizesse isso aqui, esse movimento e voltasse a cair. Gi, eu não opero rompimento. Desculpa, gente, minha voz tá querendo sumir. Eu tô tentando preservar, porque semana que vem eu tenho aula, então eu tenho que me recuperar essa semana. Ando tomando vento demais com as minhas jogatinas. Então é assim, você tem que entender que a estrutura é o que mais te dá boas possibilidades. Estar a favor da estrutura. Então, para vender, teria que ser esse movimento. E isso eu estou falando desse movimento inicial aqui. E para comprar, esse outro movimento que eu falei para vocês. Rompimento de topo, fundo mais alto. Ou, para seguir vendendo, rompimento de fundo e topo mais baixo. Nós não tivemos, nesse momento aqui, nesse momento desse cruzamento, nenhuma das duas coisas. E nem nesse cruzamento de alta. Deixa eu apagar, né? Ficou uma zona isso aqui. Então, quando deu o cruzamento de queda, esse aqui, eu não tinha estrutura de queda. E quando deu esse cruzamento de alta, eu não tinha estrutura de alta. Então, nesses dois momentos, não adiantava fazer nada, porque nenhuma das duas coisas seria seguro para fazer uma entrada.
Sem contar que essa venda o MACD nem dava condições. Para compra ele dava, mas para venda não. Então tá, o que eu tenho que analisar? Seguir analisando o movimento. Aí qual o movimento que ele faz? Deixa eu apagar aqui mais uma vez. Opa, meu Deus. Apaga, bora. Então o que ele faz? Ele vai, deixa um topo, faz um fundo, volta a subir e reverte. Opa! Agora eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior e a hora que agora o fundo passa a ser esse, não mais esse aqui de baixo. Então, a partir daqui, já é interessante eu pensar novamente em vender. Aquilo que eu falei, eu não opero rompimento. Eu espero o preço voltar para a região da média para tentar fazer uma entrada. Então, nesse caso, eu faria o quê? Eu esperaria um novo cruzamento de queda, que seria, no meu ponto de vista, a entrada mais inteligente aqui. Ah, Gi, mas não poderia entrar aqui? Poderia. Só que aqui você vai entrar no rompimento. Como eu falei, eu não gosto de operar rompimento. Porque quanto mais distante da média, maior a chance de eu entrar na hora que o preço vai corrigir para voltar para a média para seguir tendência. Então eu prefiro esperar ele chegar perto para depois entrar. E como vocês sabem, eu não sou muito fã de operar pullback. Eu poderia entrar em pullback também. Mas só para vocês entenderem a dinâmica de qual momento é mais inteligente para operar a favor da tendência. Não vejo sentido fazer essas compras, né? Além de ter a média macro, o preço estava claramente descendente e fez mais uma super queda. E essa compra? Era interessante fazer? Médio. Ela tinha um certo risco no meu ponto de vista. Aqui o mercado caiu, tentou fazer um topo, andou pouco, ficou aqui já fazendo fundos um pouco mais alto, mas nada muito expressivo. Tanto que nós tivemos aqui topos iguais e fundo um pouco mais alto. Então, se você me perguntar, era uma entrada extremamente segura? Eu, Gi, não faria essa entrada pelo 11R. Por quê? Porque no 11R, quando ele deu entrada, eu entendo que esse cruzamento aqui, ele está ali juntinho com o topo. Não está confirmado que ele rompeu. Então, eu iria considerar mais seguro se ele já tivesse passado, voltado para a média para continuar subindo. Ou pelo menos rompido de fato esse topo, mas rompido com vontade. Não é que nem rompimentinho tabajara não, romper com vontade. Então é mais seguro fazer a entrada num rank maior. Porque aí ele já passou por essa região, já está essa região confirmada. Mas foi um trade lindo para quem entrou. Porque ele andou e foi-se embora até o final do dia. Tudo bem, naquele lenga-lenga que a gente já está acostumado, mas ele foi embora. Então hoje foi um dia bem tranquilo para se operar, inclusive no 11R. Eu operei no 18. Vocês sabem que eu prefiro operar no 18. No 18 foi uma coisa linda. A venda sensacional, a venda foi boa, duas possibilidades de pullback maravilhosas e a compra também mais segura. Por que essa compra foi segura? Porque essa compra ela já apareceu acima da média macro, já tendo rompido com vontade o topo, tinha fundo ascendente, então assim, estava lindo, sem calor, uma coisa muito mais tranquila. Então, hoje foi aquele dia de só fazer o trade e brilhar. Eu mostrei até no Instagram, postei lá, porque eu já comentei com vocês, eu faço desafio com os alunos, eu tento sempre participar, não é sempre que eu consigo, porque eu não opero numa única conta, então nem sempre eu dou conta de abrir uma, abrir outra, dependendo do tanto de profit que está aberto, meu computador fica uma carroça, então nem sempre eu consigo participar. Eu estou tentando nesse desafio, como é no 18, que é o tamanho de risco que eu gosto de operar, então eu estou fazendo também, e eu até mostrei lá para o pessoal no Instagram, para ver que o que eu mais recebo de pergunta, porque assim, as pessoas têm um preconceito muito grande com o meu operacional. E ok, pra mim tá tudo certo, ninguém precisa adorar e, né, vida que segue. Eu não me incomodo com isso. Só que o meu público, eu acho que até por isso, a maior parte, não são todos, porque eu tenho vários alunos que operam super pesado, tenho alunos que ganham muito mais dinheiro do que eu, porque operam com uma mão muito maior que a minha, usando o meu operacional. Mas a maior parte dos meus alunos, ou dos seguidores, enfim, são de pessoas que operam menor. Então tem mais restrição com tamanho de mão, esse tipo de coisa. E essas pessoas sempre martelam muito essa questão de ter um capital baixo e não conseguir ter ganho. E eu sempre falo, gente, não está associado só ao tamanho do seu capital, mas sim à qualidade das suas operações. Porque você tem um capital pequeno, você vai ganhar pouco falando de valor financeiro.
Mas percentualmente esse valor é alto e é isso que você tem que olhar. Porque se você está, sei lá, fazendo um trade e está ganhando 10% numa operação no dia, é muita coisa, gente. O que a gente consegue ter rentabilidade de 10%? Então, é assim, a gente precisa sempre colocar isso na cabeça, que a gente tem que se apegar ao percentual e não ao valor financeiro. Porque você está operando com um contrato, poxa, eu acho pouquinho, mas é a hora que sua mão aumentar, é que isso vai dar uma diferença maior. Você vai ver, de fato, aquele valor financeiro chamando mais a sua atenção. Então, primeiro aprender a operar bem. E depois, a consequência vai ser ter mais ganho porque você vai operar maior. E hoje foi mais um dia para mostrar que mesmo com uma conta pequena, é possível ter ganho. Gi, mas você fala isso porque você tem um perfil de fazer trade longo. Ok, eu concordo, com isso eu ganho mais. Só que é possível mesmo que você não estenda tanto. Se você colocar um alvo de 200, 300 pontos, são R$60 por entrada. Aqui hoje, por exemplo, daria 1, 2, 3, pelo menos 4 entradas. Será que esse valor financeiro seria tão baixo assim, mesmo que fosse com um contrato? Gi, mas eu não quero fazer 4 entradas no dia, eu quero fazer 2 ou 3. Ok, é manter isso, entender que é possível sim ter uma renda extra. Então hoje no desafio eu fiz um único trade, eu coloquei alvo, que se eu não tivesse colocado alvo dava para ter feito um ganho maior. Eu peguei 1.000 pontos, coloquei alvo de 1.000 pontos e pegou 1.000 pontos, bonitinho. E ainda fiz algumas operações curtinhas na rente, uma delas eu até fui zoiuda, que eu quis segurar. Ela teria pago bastante e eu acabei saindo praticamente na entrada, mas mesmo assim deu um resultado legal. Eu vou mostrar aqui para vocês, aí vocês vão me falar assim, por que agora você está mostrando relatório de performance? É porque agora você está operando a conta real? Não, gente, não é nada disso. Eu já cansei de explicar para vocês. Eu antes eu mostrava meu resultado e era um inferno do povo enchendo o meu saco. Porque se eu mostrava, era assim, primeiro, não é. Ela entra numa conta vendida, na outra comprada e mostra que ganhou. Aí eu falava, é só você olhar a conta, é sempre a mesma conta. Aí depois, tá manipulando o vídeo, tá, sabe? Então, é tanta injeção de saco que pra mim não vale a pena. Porque eu não tenho que provar nada pra ninguém. O meu operacional, ele tá gratuito no YouTube. Faz quem quer. Coloca na sua conta, no simulador, no replay, testa e vê se funciona. Se funcionar, você faz. Se não funcionar, você não faz. Eu não obrigo ninguém a fazer. Então, assim, eu não fico aqui vendendo ilusão. Olha, faça o meu operacional, você vai ficar milionário. Não falo isso, nunca fiz isso. Então, é assim, para evitar esse desgaste, eu não mostro mais. E por que eu tô mostrando nessa conta? Porque essa conta é pequenininha. Então, eu sei que as pessoas que eu vou atingir são pessoas que acreditam em mim, confiam em mim. Então, por isso que eu tô mostrando. Eu vou mostrar todo dia, sempre, para sempre? Não, eu só tô mostrando para reforçar na cabeça de vocês que é possível sim ter ganho mesmo operando pequeno. E na minha conta maior, as pessoas, devia mostrar também. Não, primeiro que eu não devia, que a conta é minha, eu faço o que eu quiser. Segundo, que a gente vive no mundo cão e eu não tô afim das pessoas saberem se eu ganho 1.000, 10, 20 ou 100. Não me interessa. Eu não sou igual esses traders gigantes que tem na internet, que postam operação com 200, 250 contratos. Primeiro, que não é essa a minha realidade. E segundo, que eu não quero essa exposição. Não quero, eu sou uma pessoa comum que anda na rua, não quero... Não, gente, não é pra mim isso não. Eu sei que a partir do momento que eu entrei no YouTube, eu me expus. Mas eu quero limitar essa minha exposição. Então não diz respeito a ninguém quanto eu ganho ou quanto eu não ganho. Uma coisa eu garanto pra vocês. E eu não fico fingindo que eu sou uma coisa que eu não sou. Principalmente que vocês podem ver que eu não fico falando que eu ganho horrores, que eu estou milionária, passeando de Lamborghini por aí, não. Bem pelo contrário. Tiveram muitas pessoas que tinham me perguntado: nossa, Gi, eu já vi umas postagens, você tem uma casona, uma mansão, foi do trade? Não foi do trade não. Foram 20 anos trabalhando ali, eu criei uma camela dia após dia na minha loja, eu e meu marido ali, na labuta. Foi trabalho nosso, não foi do trade que a gente conquistou nada, não. É claro que de alguns anos o trade ajuda a gente a manter o padrão de vida, aquela coisa toda, mas não foi daí que veio, não. Mas então, aqui, deixa eu mostrar aqui, né, o relatório. Esse foi meu resultado de hoje. Uma única operação no índice, 1.000 pontos, igual vocês podem ver aqui, uma operação de 1.000 pontos, e 3 entradinhas na rente. Essa entrada aqui, essa aqui voltou e tirou na entrada, ok. Se eu não tivesse, é aquela mesma coisa. Eu prefiro tentar deixar correr. Como não correu, voltou e me tirou na entrada, mas dava para ter saído aqui com uns 50, 60 reais mais ou menos que ela chegou a pagar, mas aí me tirou na entrada, eu deixei. Essa segunda eu entrei com um lotezinho só, depois que eu vi que ele tinha entrado com um lote só,
mas poderia também ter feito mais, porque ela chegou a pagar R$80 essa entrada aqui, que foi na compra. Foi a primeira compra do dia, mas ok, não estou me apegando a isso, estou me apegando ao ganho do dia, operando tão pequenininho, tão pequenininho. Ó, para vocês terem uma ideia, essa conta da BTG, eu uso ela só para fazer videozinho, para mostrar uma entradinha, um negocinho básico. Para vocês terem ideia, às vezes eu ficava 15, 20 dias sem operar essa conta, eu tinha que lembrar de entrar lá para fazer os trades de mínimo para não pagar a plataforma. É uma conta que, sei lá, deve ter 300, 400 reais, mesmo com uma conta pequenininha, fazendo trades pontuais, esperando para fazer uma análise melhor. Agora, o que não dá certo é ficar ali, entra em 10 operações no dia, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, passa o dia inteiro e não faz quase nada. Então, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. As minhas operações, a minha conta principal, eu bati meta na queda, nem fiz esse movimento de alta. Eu peguei todo esse movimento de queda, fiz 1.200 pontos na queda, na primeira queda, e mais esse tanto de ponto aqui na segunda, bati meta, parei, porque eu tenho tentado, como que eu posso dizer? Eu sempre vou insistindo e continuando no dia. Mas como eu tô com uma regra de consistência, eu tô determinando ali minha meta de ganho e não passando muito dela. Como passou um pouco da minha meta de ganho, eu parei e não fiz mais nada hoje. Então é só para mais uma vez reforçar para vocês. Não desanime dos seus sonhos. Não ache que você é o pior trader do mundo porque você não consegue fazer boas entradas. Tudo é uma questão de estudo e dedicação. Mas o principal, você precisa se forçar a ser disciplinado. Que a maioria das pessoas pecam na disciplina, no comportamento. Porque a parte técnica a gente desenvolve. A gente vai melhorando com o tempo, é natural. Todo mundo vai melhorar com o tempo. Agora, se a disciplina não melhorar, não adianta, porque você vai passar a vida repetindo os mesmos erros. Certo, meu povo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.